Olá, gente. Vamos fazer agora as correções do teste, né, de química, das questões lá, e tentar identificar onde é que vocês erraram aí. Então, vamos anotar as informações. Nessa primeira questão aqui na número 1, eu vou ler a questão, né, por meio de estudos meticulosos e experiências cuidadosas, foram introduzidas leis importantes que conseguiram explicar como as reações químicas ocorrem, como as substâncias se comportam com uma regularidade de modo geral. Entre essas leis estavam as leis ponderais. Então, aqui deu uma pequena introdução, né? Introduziu o conteúdo. E agora que vem mesmo falando uma das leis ponderais, né? Uma das leis ponderais mais importantes é a lei da conservação da massa. Quando ele falou aí conservação da massa, quem fez aquelas anotações no caderno toda vez que eu tô pedindo, que assiste o vídeo e faça as anotações, já ia saber que era o Lavoisier, né? Aí, para complementar, ainda falou, em uma reação química feita em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Essa lei foi criada por Lavoisier. Então, quem fez essas anotações, acredito que acertou essa questão tranquilamente, né? E quem errou, talvez confundiu com Dalton, porque nós estudamos um pouquinho sobre Dalton, né? Mas, mais uma vez, se cair mais outra questão dessa, ou em prova nossa, lá do colégio, em vestibulares que vocês vão fazer, então vocês já sabem, se falar de massa dos reagentes igual a soma da massa dos produtos, é o Lavoisier, bom? Na número 2, eu deixei até a continha aqui do lado que era muito fácil. Tinha uma questão dessa no caderno e eu só troquei os valores, né? O mesmo modelo, só troquei os valores. Então, quem tinha lá no caderno também acertou. Que era para a gente determinar, ele deu a equação para a gente, né? O carbono no estado sólido reage com oxigênio no estado gasoso. Aí ele deu a equação C mais O2, reagindo, né? CO2. Determine os valores de X, Y e Z, de modo que se aplique a lei de Lavoisier. Então, aquela lei lá de cima, que era a resposta da número 1, de modo que se aplicasse ela. Como assim? Gente, olha só, se eu tenho 48 no meu primeiro quadrinho, vamos nessa primeira linha. 48 mais 128, você soma, porque a lei do Lavoisier me fala para somar. Então, eu vou somar os dois valores mais próximos, o 48 mais o 128, são os dois valores próximos, e reagiu com quem? Com a massa inicial de CO2, que é igual a X. Aí eu coloquei lá no cantinho aqui, bem nesse cantinho aqui, que mostra, né? 48 mais 128 é igual a 176. Então, o valor de X é 176. A mesma coisa eu vou fazer com Y, só que um pequeno detalhe, tem um detalhezinho, né? Y mais 32, lembra? Os valores próximos aqui você vai somar, reagir, igual a 44. A gente isola o Y e passa o 32 para outro membro, né? Regrinha matemática que vocês já conhecem, então já sabem, que dá 12, 44 menos 32, só isso. Mesma coisa com de baixo, 96 mais Z é igual a 352. Mesma coisa, a gente vai isolar o Z, deixar o 352, passar para o outro membro, 96, mudando o sinal dele, Z é igual a 256. Então, muito fácil, né? Quem errou essa questão aqui foi por falta de atenção mesmo. Vamos para a próxima? Deixa eu ver aqui o nosso 2. Deixa eu colocar ela maior aqui para ficar mais fácil. Deixa eu ver se vai. Essa questão aqui é a lei de Planck. Ixi, passou demais. Acho que o negocinho fica bem em cima dela. Deixa eu só voltar aqui. Senão, eu passei. Aqui tá falando da lei de Planck, né? Do Proust. Aí, o que a gente tem que fazer? Essa lei ela foi inserida pelo químico francês, Joseph Louis Proust, 1754 a 1826. Concluiu que, independente do processo usado para obtê-las, a composição em massa dessa substância era constante. Então, olha só uma das características dele. Massa sempre constante. Então, a lei de Proust é definida assim:
as massas dos reagentes e produtos participantes de uma reação mantêm uma proporção constante. Então, se tiver essa característica, a gente já saberia que era planta, mesmo se não estivesse falando aí. Proporções constantes. Aí, ele deu uma equaçãozinha para você só montar. Olha só, os valores do hidrogênio já vieram prontos, que é 2 gramas e 4 gramas. Eu tinha que montar o valor do carbono e do metano. Se ele me fala que as proporções são constantes, então, como eu fiz para achar lá no hidrogênio de 2 para 4? Significa que eu multipliquei o primeiro número 2 por 2. 2 vezes 2, 4. Então, significa que eu tenho que fazer o quê no carbono? O 6 é constante, então eu tenho que multiplicar o 6 também por 2. 6 vezes 2, 12. Então, o valor do carbono é 12. Metano, mesmo jeito, eu multiplico 8 por 2. 8 vezes 2, 16. Achei minha resposta. Então, tava fácil, não é? Era só ter feito as atividades. Também foi uma da atividade que eu peguei bem parecida, que nós já tínhamos feito. Então, não dá mais para errar uma questão dessa, né, meninos? Vamos para a 4. A 4 é VOF. Aí, nessa questão aqui, deixei tudo verdadeiro. Por que eu deixei tudo verdadeiro? Olha só. Olha só, quando foi aquela aula de Dalton, ele, lá no vídeo, não falou que Dalton descreveu detalhadamente a incapacidade dos portadores de uma doença, que até que essa doença foi em homenagem a ele? Lá no vídeo o professor fala sobre. Então, eu pensei que isso daqui vocês iam acertar tranquilo, né? Então, é verdade que a doença do daltonismo, né? Foi em homenagem a Dalton, porque ele não conseguia distinguir algumas cores, entre elas o vermelho e o verde, que até aqui tá falando. A segunda fala o seguinte: Dalton nomeou seu modelo atômico uma bola de brilhar. Eu pedi até em prática de laboratório para vocês fazerem esse modelo atômico bola de brilhar de Dalton. Então, mais uma característica para ser Dalton. Próximo. Se uma massa fixa de um elemento se combina com massas diferentes do segundo elemento para formar compostos diferentes, agora aqui, tá vendo? A massa agora forma compostos diferentes. Essas massas diferentes estão entre si numa relação números inteiros e pequenos. Também peguei essa informação lá da atividade que nós fizemos. Então, tudo estava envolvido nas atividades, era só... E tudo verdadeiro, né? Tudo sobre o Dalton. Aí, essa daqui foi uma questão de vestibular, que eu peguei para vocês, e que eu achei ela muito legal também de fazer, que ela me deu as questões. Deixa eu só ler a questão aqui, que tem o aplicativo tá bem na frente. Aqui. Ele me deu o seguinte, as substâncias. Me deu primeiro O2, depois H2, depois H2O, depois PB, depois CO2, depois O3, depois CaO e S8. Podemos afirmar que todas são substâncias simples? Então, acho que aquelas pessoas que assistiram o plantão de dúvida, né, eu acho que todas elas acertaram essa questão. O que é uma substância simples? Falar no grosso modo mesmo, para quem não entendeu, entender agora. São substâncias em que ela é simplesinhas, ela não tem 2 compostos. Mas como eu vou saber se tem 2 compostos ou não, porque eu não sei de tabela periódica? Tá bom, vou te explicar um modo que dá para você saber, sem saber perfeitamente a tabela periódica, né? Olha só, O2 só tem um oxigênio. Se só tem um oxigênio, só tem uma substância, então é simples. Vamos para a próxima. H2O. Tem 2 substâncias aí, gente, na primeira lá. O H2 não, primeiro, né? O H2 é simples também. Só que na próxima a gente tem H2O. Então, a gente tem o hidrogênio e o oxigênio. Então, a gente tem 2 substâncias aí. Então, é composta. Agora, e o próximo? PB. Tá vendo que a gente tem uma letra maiúscula, o P, e uma letra minúscula, o B? Então, isso significa que não tem 2 substâncias aí, não. Quando tem uma letra maiúscula e logo em seguida uma letra minúscula, é uma substância só. Então, essa substância do PB é simples. Aí tem o CO, tá vendo que o C e o O2, CO2, né? O C e o O são tudo letras maiúsculas. Então, se os dois são letras maiúsculas, tem mais de um composto, é uma substância composta. Agora, vamos ler as opções aí, para vocês entenderem. Todas são substâncias simples? Não. H2O é composta,
CO2 é composto, CaO é composto, então não é a letra A, né? Aí a letra B tá errada por quê? Somente o O2, o H2 e o O3 são substâncias simples. Não, e o S8? Né? O S8 também ele é simples. Todas são substâncias compostas? Não, nós temos substâncias simples, que nem eu falei. Somente CO2, CaO e S8 são substâncias compostas? Não, S8 não é composto, só tem o S. O número a gente não interfere para ser composto, né? Então só tem o S. O S é simples. Aí a E, que é a resposta certa, né? Que vocês já estão vendo marcada aí. O O2 é simples. As substâncias H2, PB, O3 incluiu agora o S8 são simples? Sim, são simples. Muito simplesinhas. Vamos para 6. A 6 do mesmo modelo. O que ele queria agora? Ele queria saber quantas substâncias compostas que estão no grupo. Essa daqui talvez pode ser que vocês erraram por besteira, né? Trocou um número e trocou uma substância, né? E errou o número. Vamos lá. A gente tem aqui, esse aqui é o compostas, né? A gente tem o H2O, uma. Vou contar aqui para a gente não perder a conta. O HG, que é o segundo aqui, é simples, né? Uma letra maiúscula ou minúscula, não pode. Fe também é simples. CO2, compostas, duas. HCl, composta, porque a gente tem o H maiúsculo, C maiúsculo, né? H2S, composta. SO2, composta. Já temos 5. Vamos fechar a mão de novo. CO, composta. NaCl, composta. CH4, composta. CO2, composta. H2SO4, composta. Já temos 10. Fechar a mão de novo. SiO2, composta. H3PO4, composta. O2 é simples, pula essa. AU é simples, pula essa também. A GCl, o AG é simples, só que a gente tem o Cl, que é outra substância, então tornou essa daqui composta. A GCl juntos é composto, né? Então a gente tem mais uma. Não lembro se eu contei ela, meu Deus. Será que eu contei ela? Contei, não. 13 mesmo. H2CO3 composta e NH3 composta, que dá o nosso número 15. 15 substâncias compostas. A última alternativa, que era também de uma substância simples e composta, que é muito fácil, né? Substância simples e composta. Para quem não aprendeu, acredito que agora aprende, né? Tira todas as suas dúvidas. E era para falar o quê? Indica a alternativa que apresenta 3 substâncias simples e 2 compostas, respectivamente. O que isso quer dizer? As 3 primeiras têm que ser simples. As 2 últimas têm que ser compostas. Olha por que a letra A está errada. H2O é composta. E ele disse que as 3 primeiras têm que ser simples. Então, a primeira já é composta, você pula para a próxima. A letra B, o S é simples. O O2 é simples. O O3 é simples. CH4 é composta. CO2 é composta. Então, ela está certa por isso. Vamos ver só por que a C está errada. O AU. O AU é simples, né? Uma letra maiúscula ou minúscula. Simples. Tá entrando lá no que a pergunta quer, né? O2, simples. CO2, composta. Aí não entrou 3 simples. Aí a de baixo, a primeira já é composta, né? Então elimina. E a última tá errada porque a primeira tá certa, que é a outra, a E. Na letra E, tá, gente? AU é simples. AG é simples. CL é simples. H2CO3 é composta, mas o H2 tinha que ser composta, não é composto, é simples, então por isso que deixou a alternativa errada, né? Então a alternativa correta é a letra B. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me procurar, tá, meninos? Não deixe de procurar. Até a próxima. Tchau.